Onde tudo é crítico, nada é crítico. Onde tudo é importante, nada é importante. Onde tudo é urgente, nada é urgente. Uma das principais habilidades que um gestor de manutenção deve ter é a habilidade de saber priorizar as coisas. E quando a gente está falando dos ativos, a ferramenta utilizada para essa priorização é a matriz de criticidades. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é a matriz de criticidades, qual que é a sua importância, quais são os modelos existentes e como que você vai elaborar uma matriz de criticidades aí para sua operação. Então, antes de mais nada, se você quer aprender mais sobre gestão da manutenção de forma gratuita, se inscreva aqui no canal. Tem centenas de aulas gravadas aqui sobre algum tópico relacionado à gestão da manutenção. Então vamos lá? O que é a matriz de criticidades? A matriz de criticidades é uma ferramenta usada para você hierarquizar os ativos de uma determinada planta, de um determinado processo, conforme nível de importância desse ativo no processo. Então vamos supor que você tenha uma planta com centenas ou às vezes milhares de ativos e você precisa determinar um nível de importância para tratar esses ativos com estratégias de manutenção diferentes. Então imagine que você vai ter ali os ativos criticidade A, que são aqueles mais importantes dentro do processo, você tem os ativos de criticidade B, que são aqueles de importância mediana, e você tem ali os ativos de criticidade C, que são aqueles menos importantes dentro dessa hierarquia. Você pode ter mais níveis de criticidade, como algumas matrizes têm A, B, C, D, E, F, e assim por diante. Aqui a gente vai falar do básico que funciona, que são 3 níveis, A, B e C, mais importante, mediano e menos importante. Bem, imagina o seguinte, você tem um processo como esse aqui, você percebe que é um processo de bombeamento, você tem ali motores elétricos, bombas centrífugas e aparentemente, fisicamente, todos esses ativos são idênticos. Você percebe que é o mesmo motor, a mesma bomba, o mesmo processo, porém, eles podem ser diferentes a partir do seu contexto operacional. Então imagine que essa primeira bomba aqui seja uma bomba de criticidade A, as duas ali do meio serão de criticidade B e as três últimas serão ali de criticidade C. Ou seja, essa daqui, dependendo do contexto operacional que estamos falando, ela pode ser a mais importante de todas, ou seja, eu vou aplicar mais recursos para que ela nunca venha a falhar. Aqui, as duas posteriores ali, a segunda e a terceira, elas têm importâncias medianas, a depender do contexto operacional. E as 3 últimas são as menos importantes, então eu vou dosar os meus esforços e recursos de manutenção. Quando eu falo recurso, eu estou falando de mão de obra, tempo, peças de reposição, todos os recursos envolvidos na manutenção, direcionando, obviamente, mais recursos para quem é de criticidade A, menos recursos para quem é de criticidade B e menos recursos ainda para quem é de criticidade C. Então isso eu vou usar para priorizar ações de manutenção através de estratégias de manutenção diferentes, sejam manutenções preditivas, preventivas, inspeções baseadas em condição, inspeções baseadas no tempo e assim por diante, tá? Existem diversos modelos de matriz de criticidade. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que não existe um padrão obrigatório para uso de algum desses modelos. Você pode tranquilamente elaborar um seu de acordo com o seu contexto operacional. Então, o que a gente vai ver aqui? Eu vou te apresentar os padrões mais famosos que foram publicados, tá, de confiança, e o padrão desenvolvido pela Ingeteles e publicado no livro PCM Descomplicado, publicado no livro Bíblia do RCM, e o padrão que mais de 30 mil profissionais foram certificados através desse padrão e mais de 1.000 empresas aplicaram durante os nossos processos de consultoria esse mesmo padrão que você vai ter acesso aqui agora. Pois bem, o primeiro padrão, e talvez um dos mais famosos, é o padrão do JIPM. O que é o padrão do JIPM? JIPM, ele é o Instituto Japonês de manutenção de plantas, então é o instituto ali por trás da metodologia TPM. O que o JIPM encara ali como uma matriz de criticidades? Ele traz um algoritmo dividido ali em 6 categorias de avaliação, onde a primeira categoria, o primeiro critério é segurança. Então, caso um ativo venha a falhar, qual que é o seu risco relacionado à segurança? Qual que é o impacto que ele traz? Então aqui nós temos risco relacionado à segurança, onde ele divide em alto risco, médio e risco descartado. Ou seja, se o ativo vier a falhar, qual o impacto dele relacionado à segurança? Então a primeira pergunta que vai ser feita é, esse ativo, caso venha a falhar, ele impacta a segurança de alguma forma? Então se sim, tá vendo que ele determina a bolinha preta aqui? Se sim, ele é de cara um ativo criticidade A, ou seja, eu não posso deixar esse ativo falhar. Todo recurso que tiver à minha disposição para não deixar ele falhar, eu vou aplicar.
A partir daqui, qualidade. Qual que é o impacto na qualidade do produto caso ele venha a falhar? Então aqui, ó, segunda pergunta é qualidade. Vamos imaginar que segurança não fosse um problema, não tivesse esse risco. Caso o ativo venha a falhar, ele não impacta a segurança. Então, a segunda pergunta é qualidade. Se impacta a qualidade, ó, perceba que segundo o algoritmo, também é de criticidade A, né? Agora, vamos imaginar que não impactaria a qualidade. A questão é o regime de trabalho. O regime de trabalho do equipamento é em tempo integral, operação em um turno ou uso ocasional, né? Então aqui, ó, R, caso qualidade não seja um problema, regime de trabalho, onde eu tenho 24 horas e uso em ao menos um turno, eu vou passar aqui, ó, para o próximo item, que é indisponibilidade. Quais são os critérios? Caso venha a falhar, a produção é interrompida por mais de 3 horas? Segundo ponto, risco médio ou baixo? É uma produção interrompida ali entre 1 e 3 horas, ou seja, se parar, para de 1 a 3 horas. Risco descartado, produção interrompida por menos de 1 hora. Então aqui, ó, vamos imaginar que a produção fosse interrompida por menos de 1 hora. Naturalmente, ele já classifica como criticidade C. Próximo item é MTBF. Mais de uma falha a cada mês. Médio risco, uma falha entre 1 mês e 3 meses. Menor que uma falha a cada 3 meses seria baixo risco. Então, ó, se tem um médio e baixo risco relacionado a MTBF, criticidade C. Custos de manutenção maior que R$25 mil, alto risco. Entre 10 e R$25 mil, médio risco. Menor que R$10 mil seria ali baixo risco. Então, naturalmente ali, ó, os grandes impactos que fazem o ativo ser de criticidade A nesse modelo seriam riscos relacionados à segurança, qualidade e indisponibilidade. A partir dali, ele vai ser criticidade B ou C, tá? Então, esse é o modelo do JIPM, é um modelo bem antigo, não sei exatamente quando que ele foi divulgado, eu sei que ele foi divulgado a partir da década de 80, e você pode aplicá-lo. Porém, eu vejo algumas inconsistências nesse modelo, como, por exemplo, a questão relacionada a MTBF. MTBF é um indicador dinâmico. A cada hora que se passa, se o seu ativo não falha, seu MTBF aumenta. Então, nesse modelo, se eu tenho uma falha de um determinado ativo, naturalmente eu tenho que imediatamente alterar a criticidade daquele ativo. Então, a gente sabe que no dia a dia da indústria eu não consigo ficar alterando essa criticidade a cada falha, né? E se a cada falha que acontecer eu trocar a criticidade desse ativo para a criticidade A, logo eu vou ter quase que 100% dos meus ativos em um ambiente mais reativo, falando, né? Quase 100% dos ativos serão críticos. E o que eu falei no início do vídeo, onde tudo é crítico, nada é crítico. Um segundo padrão é o padrão aqui, é um padrão, salvo engano, irlandês, tá? Você pode pesquisar aí pela norma NORSOC Z008, é um padrão de 2001 que traz o seguinte, ele classifica apenas 3 critérios: saúde, segurança e meio ambiente, HSE, produção e custo. Então, a partir daqui eu tenho risco alto, médio e baixo. Então, caso venha a falhar e eu tenha algum impacto relacionado à segurança, né, eu vou classificar esses ativos aqui já como criticidade A. O item de criticidade A aqui, eu já falo, ó, não tem nenhum tipo de redundância e caso venha a falhar, significa uma perda da função daquele sistema, né? Criticidade B, eu posso ter ali um sistema de redundância já em paralelo, tá? E caso venha a falhar, eu tenho alguma influência na função do sistema. Criticidade C, eu tenho 2 ou mais unidades em paralelo e se caso venha a falhar, não vai impactar em momento algum a função daquele sistema. Eu também vejo algumas inconsistências nesse modelo, porém nada te impede de usar, tá? Aqui eu acho esse modelo muito enxuto, porque ele não analisa, por exemplo, ok, tudo aquilo que falha e traz um risco de segurança, produção e custo é de criticidade A. Porém, não é só isso que impacta. Qualidade.
eu posso ter falhas de manutenção que impactam na qualidade do meu produto. E eu posso ter equipamentos que trazem esse tipo de influência sobre a qualidade. Eu devo analisar. Mantenabilidade, facilidade de se executar manutenção em relação a tempo, eu devo analisar. Então, existem diversos outros fatores que o modelo não mostra, mas se você quiser usar também, nada te impede, o modelo é divulgado. No livro PCM Descomplicado, terceira edição, você tem acesso à teoria completa por trás desse modelo que eu vou te mostrar agora. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é onde que se aplica a hierarquização por criticidades dentro de uma árvore estrutural de ativos. Então, imagina o seguinte, você tem todos os seus ativos cadastrados e esses ativos seguem uma árvore, né? Uma árvore de estrutura, onde eu tenho ali o nível mais alto, que é o nível 1, eu tenho o nível de planta. No nosso caso, o exemplo ali, ó, cervejaria ABC 123. Falando da unidade inteira, da unidade de negócio. Dentro da unidade, eu tenho as áreas, que é o nível 2. Então, eu tenho ali o setor de utilidades, produção, logística, eu tenho uma série de áreas ali. Aqui a gente está falando especificamente da área de utilidades. Dentro da área de utilidades, eu tenho o que a gente chama de sub-áreas. Eu tenho geração de vapor, geração de ar comprimido, subestação, tratamento de água e assim por diante. Então, aqui eu estou falando da área da sub-área. Dentro da área de utilidades, estou falando da sub-área geração de vapor. Dentro da geração de vapor, eu tenho o nível 4, que a gente chama de sistema. O que são os sistemas? São aglomerados de ativos que entregam alguma determinada função, algum produto. Aqui eu estou falando do sistema de geração de vapor 1. Qual que é o produto que ele entrega? O vapor, propriamente dito. Dentro desse sistema, eu tenho o nível 5, que são os ativos. Ativos, segundo o ISO 55000, é tudo aquilo que produz valor, seja um valor tangível ou intangível, financeiro ou não financeiro. Nesse caso, a gente está falando que aqui o ativo é a caldeira, que trabalha na produção de vapor. Dentro do ativo, eu tenho conjuntos, que é o nível 6. O conjunto, ali no nível 6, são sinergia entre equipamentos. Então aqui eu estou falando, ó, sistema de bombeamento de água, é um conjunto. Então ali eu tenho o sistema de bombeamento de água daquela caldeira, e dentro dos conjuntos eu tenho os equipamentos. No nosso caso aqui eu estou falando do motor elétrico. Um outro equipamento seria a bomba centrífuga, propriamente dita. Então, dentro do equipamento, motor elétrico, eu tenho os componentes, né? Nesse nosso exemplo aqui eu estou falando do rolamento LA. Bom, onde eu aplico a matriz de criticidades? No equipamento, que é o nosso nível 7. Qual que é o erro que muita gente comete? Cometer ali, ó, e aplicar a criticidade no nível 5, no nosso exemplo caldeira. Todo ativo por si só é crítico. Ninguém compra um ativo inteiro para ser reserva um do outro. Mas equipamentos a gente compra, né? Então, por exemplo, o motor elétrico, eu posso ter motores elétricos para serem reservas um do outro, um exemplo. Agora, um ativo, uma caldeira propriamente dita, diferente, dificilmente eu vou ter esse ativo como reserva, tá? Então, por que é aplicado também no nível 7? Porque é o primeiro nível reparável dentro da árvore estrutural. O que é que eu quero dizer? Se você olhar para essa árvore, quem falha dentro dessa estrutura? O nível 8, um componente. Então, um motor elétrico, um rolamento, por exemplo, que faz o motor elétrico parar, é um rolamento que trava, é um eixo que empena, é um bobinamento que abre, é sempre um componente, uma peça, né, do equipamento que faz com que ele pare. Aí gera uma reação em cadeia. O motor elétrico falha, eu já tenho um conjunto parado. A depender da configuração, um conjunto parado pode parar uma caldeira. A depender da configuração, uma caldeira parada pode parar um sistema de geração de vapor. A depender da configuração, um sistema pode parar uma sub-área, que vai parar uma área, e a depender, pode parar uma planta inteira. Tá? Então, é o primeiro nível reparável, que quando um rolamento quebra, ele é irreparável. Eu não tento reparar o rolamento. Eu pego aquele rolamento, descarto, coloco um novo. Porém, estou fazendo manutenção no equipamento. É no nível 7 que eu faço o meu reparo. Então, eu estou falando de um item reparável. Ali é o primeiro ponto onde eu defino criticidade. Então, esse é o primeiro ponto que muita gente erra. Definir criticidade em ativo ao invés de definir criticidade em equipamentos. Tá? Outro ponto.
Qual que é a diferença entre o conceito de criticidade e qual que é a diferença do conceito de importância? Qual a diferença entre criticidade e importância? Bom, vamos pegar aqui como exemplo uma bomba centrífuga. Eu tenho uma bomba centrífuga e essa bomba ela tem uma função, né? Ela tem um propósito. Nesse caso, a função é bombear 10 metros cúbicos por hora de água para a linha de invase. Bombear 10 metros cúbicos hora de um determinado fluido para a linha de invase. Ok, eu aqui agora eu tenho itens relacionados à suspensão da função e itens relacionados ao desempenho dessa função. Aquilo que é relacionado ao desempenho da função é relacionado à importância. Aquilo que está ligado à suspensão dessa função é relacionado à criticidade. Então imagina o seguinte, ó, eu tenho 6 critérios para elencar a criticidade, onde eu tenho 3 relacionados à importância e tenho 3 relacionados à segurança em meio ambiente de produção. Então, quando o ativo falha e o impacto dele é em qualidade, custo de manutenção e mantenabilidade, ele é um equipamento importante. Quando ele falha e o seu impacto é em segurança, produção e meio ambiente, ele é importante e também é crítico. Tá? Então eu posso ter equipamentos importantes e críticos, eu posso ter equipamentos apenas importantes e eu posso ter equipamentos que não são importantes e nem críticos. Um exemplo aqui. Então como é que a gente faz? Então como que a gente faz para saber determinar essa criticidade? A criticidade ela é a multiplicação dos fatores de segurança, meio ambiente, produção, qualidade, custo de manutenção e mantenabilidade. Então, é um cálculo simples de multiplicação, onde criticidade vai ser igual. Fator de segurança é uma nota que eu vou dar de acordo com a tabela que você vai ter acesso, multiplicado pela nota de meio ambiente, pela nota de produção, pela nota de qualidade, pela nota de custo, pela nota de mantenabilidade, certo? A partir daí, eu encontro uma criticidade. Lembrando que aquilo que é verde está ligado ao desempenho da função, da escala amarela para vermelha, aquilo que está ligado à suspensão da função. Tá? Então, importância e criticidade. Então, aqui ó, é a matriz dos fatores para determinação dessa função. Então, imagina o seguinte. Caso o ativo venha a falhar, qual que é o impacto dele em segurança? Então eu tenho aqui na coluna o fator segurança e nas linhas eu tenho o impacto. Se eu estou falando de uma falha de um determinado equipamento onde a falha traz um alto impacto em relação à segurança, a nota é 0. Médio impacto, nota 1. Baixo impacto, nota 2. Nenhum impacto, nota 3. Eu vou fazer a avaliação de cada um desses critérios, multiplicar um critério pelo outro e achar uma nota final de criticidade. Quanto menor a nota, mais crítico é aquele equipamento. Então, aqui, ó, se eu fiz a multiplicação, se eu fiz o cálculo, e eu tive uma nota de 0 a 80 pontos, eu estou falando de um equipamento importante e crítico. O que isso quer dizer? Não posso deixar falhar de maneira alguma. Vou tratar com manutenção preditiva. Aquilo, né, que eu posso prevenir falhas com manutenção preventiva sistemática, vou fazer. Vou ter um roteiro de inspeção, vou ter planos de contingência quanto a essa falha. Todo recurso possível e imaginável eu vou ter nesse tipo de equipamento, porque eu sei que ele é importante e crítico. Se ele falhar, ou alguém vai se machucar muito sério, ou vou ter um acidente muito grave, ou vou ter um impacto ambiental muito severo, ou vou ter um problema de qualidade muito grave, ou vou ter uma produção parada por muito tempo que vai me fazer dinheiro, ou vai ser algo que vai impactar muito o meu custo de manutenção, ou é uma manutenção que vai trazer uma catástrofe geral no sentido de mantenabilidade, um ativo que é difícil de desmobilizar, um ativo que leva muito tempo para fazer a manutenção e assim por diante. Então, criticidade A é importante e crítico, não posso deixar falhar. Onde eu tenho de 81 a 640 pontos, eu estou falando de um equipamento importante, porém não crítico. Lembra do que é importante? Aquilo que está relacionado a qualidade,
custo de manutenção e mantenabilidade. Ele é importante, porque se ele falhar, ele impacta a qualidade. Se ele falhar, ele impacta de alguma forma severo o meu custo de manutenção. Se ele falhar, a mantenabilidade, ou seja, a facilidade de se fazer manutenção, ela é mais complicada, né? Então, o ato de manter o ativo é mais complicado. Então, ele é importante, ele não pode falhar por esses 3 pontos. Porém, ele não é crítico. O que é que isso quer dizer? Se ele vier a falhar, ele não traz um impacto relacionado à segurança, não traz um impacto relacionado ao meio ambiente e também ele ali não traz um impacto severo ali na minha produção. Se eu tenho um ativo que vai de 641 a 260 pontos, eu estou falando de um ativo criticidade C. É um ativo que ele não é importante e ele não é crítico. A gente chama esses ativos de coadjuvantes. Ele está ali por uma questão de conforto e conveniência. Por exemplo, um equipamento de ar-condicionado de uma sala pouco habitada, de uma máquina que se ele vier a falhar, pode trazer menos conforto, mas não necessariamente vai trazer algo catastrófico para ele ser importante e crítico. É um item de nível C, tá? Geralmente esses ativos de nível C, a maioria a gente trata com manutenção corretiva, ou seja, é melhor deixar, seja programado ou emergencial, é melhor deixar esses ativos vierem a falhar, deixa ele vir a falhar e depois você vai lá e corrige. Porque às vezes é muito mais barato você trabalhar com manutenção corretiva nesses ativos, desses equipamentos, do que de fato esperar ali fazer manutenção preventiva de tempos em tempos, gastar tempo, energia, esforço, para evitar a falha de um ativo que não é crítico. Então, como que eu sei, como que eu vou dar cada uma daquelas notas que eu mostrei ali? Vai ter uma tabela, para cada critério existe uma tabela, e essa tabela eu quero que você coloque na sua cabeça que o que eu vou mostrar aqui é um modelo, apesar de ser um modelo robusto, apesar de ser um padrão que, como eu disse, nós aplicamos em mais de 1000 empresas, ele é genérico. Você pode e deve personalizá-lo de acordo com a sua operação, de acordo com o seu contexto operacional. Então, a primeira tabela é relacionada à segurança. Então, o que é considerado alto impacto em relação à segurança? Alto impacto igual nota 0. Caso uma falha aconteça, como consequência, exige o risco incontrolável de um acidente com morte ou lesões graves. Então, se você tem ali uma falha que pode, em um determinado equipamento, que pode ocasionar uma lesão séria, grave, e esse risco é incontrolável, ou seja, foge do seu controle, aquele ativo é nota 0 em relação à segurança. Médio impacto. Caso uma falha aconteça, como consequência dessa falha, existe o risco incontrolável de um acidente, porém com lesões de gravidade mediana. Então é um acidente, porém de menor escala, onde eu tenho ali um impacto mediano. Ah, Jonathan, mas não deveria ser alto? No final das contas, essa nota 1, dali para frente, o ativo vai continuar sendo de criticidade A. Quando nós fizermos a multiplicação, só o fato dele ser nota 0 ou 1, ele já vai ser ali de criticidade A. Baixo impacto. Caso uma falha aconteça, como consequência, existe o risco controlável de lesões sem gravidade. Então, além de ser um risco controlável, ou seja, eu consigo mitigar com outras ações, se caso passar despercebido e o acidente acontecer, é um acidente com nenhum tipo de lesão grave. Nenhum impacto, nota 3. Caso aconteça uma falha, não causará nenhum impacto de segurança. Ou seja, se esse ativo falhar, não tem nenhum tipo de risco relacionado à segurança. Então, você vai elencar uma das notas, passa para o segundo critério. Meio ambiente. Caso uma falha aconteça e como consequência dessa falha exista o risco incontrolável de causar dano ambiental reparável, nota 0. Médio impacto. Caso uma falha aconteça como consequência exista o risco controlável de causar um dano ambiental irreparável. Então perceba que a única diferença de nota 0 para nota 1 é o controle do risco. Nota 0, controle inexistente, risco incontrolável. Não está ao nosso alcance nessas configurações atuais. Nota 1, risco controlável. Eu consigo controlar isso de outras maneiras. Baixo impacto. O baixo impacto é nota 2. Caso uma falha aconteça, como consequência dessa falha, existe o risco controlável de causar um dano ambiental reparável. Ou seja, se caso acontecer, eu consigo reparar as consequências daquilo ali. Nenhum impacto. Caso uma falha aconteça, não causa nenhum dano. Mesmo processo.
elenco a nota dentro desse ponto, passo para o terceiro critério. O terceiro critério é o critério de produção. Então, alto impacto, nota 0. Caso uma falha aconteça, como consequência, irá parar o processo de produção de forma irrecuperável. Então, de forma irrecuperável, não importa o que eu faça, aquela produção eu já perdi. Eu não consigo aumentar a velocidade de máquina, aumentar meu turno de produção, não importa o que eu faça, eu já perdi aquela produção. E a indisponibilidade daquele ativo, caso venha a falhar, será de X horas. Então aqui você tem que especificar. Por quê? Eu posso ter um processo de produção onde é muito grave ter uma parada de produção de 10 minutos, por exemplo, e posso ter um processo de produção onde eu posso ficar com 2 horas parado, né? E talvez não tenha essa gravidade toda. Então, isso vai variar muito de contexto operacional. Você tem que especificar. Médio impacto. Caso uma falha aconteça, como consequência, irá parar o processo de produção de Y a X horas. Então, esse intervalo de tempo, você vai ver o que é considerado de médio impacto para a sua produção, para elencar ali o que é médio impacto. Baixo impacto, nota 2. O baixo impacto aqui, caso uma falha aconteça, como consequência, irá parar o processo de produção de forma recuperável, ou seja, se esse processo parar, eu consigo aumentar a velocidade da linha, consigo colocar mais gente no turno trabalhando, consigo abrir outro turno de produção, consigo abrir outra linha de produção que talvez está ali parada, consigo recuperar essa produção de alguma forma. E a indisponibilidade será de 0 horas, ou seja, a indisponibilidade será menor ainda. Nenhum impacto, nota 3. Caso uma falha aconteça e não impacte o processo de produção, nota 3, tá? Seleciono a nota, passo para o próximo critério. O próximo critério ali é a qualidade. Alto impacto. Caso uma falha aconteça, como consequência, impactará diretamente na qualidade do produto final, de forma irrecuperável, com grandes riscos de ser percebido pelo cliente final. Ou seja, é um risco de ter ali um problema de qualidade que o cliente só vai perceber quando esse produto estiver na prateleira. Tá? Então, é o que a gente chama de risco de recall. Né? Então, se corre o risco de ter que ir para o mercado recolher produtos defeituosos, é altíssimo impacto. Eu não posso deixar esse ativo falhar de forma alguma. Eu tenho que controlar e mitigar esse risco relativo à qualidade. Médio impacto. Caso uma falha aconteça e, como consequência, impacte diretamente a qualidade do produto de forma irrecuperável. Ou seja, a diferença é, esse produto não vai para o cliente final, mas eu perdi ele. Eu não tenho como reprocessar esse produto. Então vamos imaginar que eu estou falando ali de uma fábrica de bebidas e eu tive uma contaminação nessas bebidas. Vou ter que jogar tudo fora, né? Eu não tenho como reprocessar. Baixo impacto. Caso uma falha aconteça e, como consequência, impactará diretamente a qualidade do produto, porém de forma agora recuperável. O baixo impacto aqui, nota 3, é quando eu consigo reprocessar. Então imagine a mesma fábrica de bebidas, onde essas bebidas já estão envasadas, porém o rótulo está um pouco torto. Eu não posso mandar isso para o mercado, porém eu consigo tirar o rótulo e rotular novamente. Eu reprocesso aquele produto, não preciso descartar garrafa, tampa, a própria bebida e o próprio rótulo. Eu vou só tirar o rótulo e rotular novamente. Então eu recupero aquele produto. Nenhum impacto é quando, caso uma falha aconteça, não tem nenhum impacto significativo na qualidade do produto. Tá? Próximo ponto, custo de manutenção. Alto impacto, nota 1. Caso uma falha aconteça, como consequência, comprometerá o orçamento de manutenção em mais que X% ao ano. Ou um segundo tipo de critério. Caso uma falha aconteça, a consequência vai ser um reparo de X mil reais. Aí você vai escolher, né, qual dos dois critérios você vai adotar como alto impacto, se é por porcentagem ou por valor absoluto, da forma com que esse orçamento de manutenção é gerenciado dentro da sua empresa. Ele é gerenciado por percentual ou por valores absolutos. Isso pode variar muito, porque 25 mil reais para mim, por exemplo, pode ser muito dinheiro, mas para o seu processo pode ser que não seja nada, dependendo do tipo de processo que você esteja trabalhando. Então isso vai depender de onde você está trabalhando e o que você está fazendo. Médio impacto. Caso uma falha aconteça, a consequência comprometerá o orçamento de manutenção em até X% ao ano ou X mil reais. Baixo impacto. Caso uma falha aconteça, como consequência, comprometerá o orçamento de manutenção em até Z% ao ano ou Z mil reais.
Nenhum impacto. Caso uma falha aconteça, não comprometerá o orçamento de manutenção, ou seja, eu não vou ter nenhum tipo de catástrofe financeira a partir daquela falha. E agora o sexto item, que é mantenabilidade. O que é mantenabilidade? Mantenabilidade é a facilidade de se manter aquele ativo. Então, quanto maior a minha mantenabilidade, mais fácil é de se manter. Quanto menor a minha mantenabilidade, mais difícil é de se manter. Caso uma falha aconteça, falando do alto impacto, caso uma falha aconteça, o equipamento será reparado com tempo acima de X horas. Mais uma vez, você tem que especificar o quanto de tempo dessa máquina parada para reparo para você é prejudicial. Nota 2. Aquele alto impacto passa a ser nota 2. Médio impacto. Caso uma falha aconteça, o equipamento será reparado em um tempo entre Y horas e Z horas. Baixo impacto. Caso uma falha aconteça, o equipamento será reparado em um tempo entre Y e Z horas. Nota 4. Nenhum impacto. Nota 5. Caso uma falha aconteça, o equipamento será reparado em um tempo menor que Z horas. Ou seja, esse tempo ele é irrelevante ali dentro da sua estrutura, tá? Então, você vai determinar uma nota para cada um. Vamos pegar um exemplo prático? Então, aqui nós temos um exemplo muito claro dessa definição de criticidades. Eu tenho 6 critérios: segurança, meio ambiente, produção, qualidade, custo de manutenção e mantenabilidade. Lá no final aqui eu vou ter a criticidade. Então vamos pegar aqui esse primeiro exemplo. Motor elétrico 0508. Qual que é a função desse motor elétrico nesse caso? Acionar a bomba centrífuga, que é backup da bomba principal de alimentação de água da caldeira. Então aqui você está vendo, são duas bombas. Cada uma tem seu motor, cada um tem a sua bomba. E a partir dali, ó, agora eu estou falando deste motor aqui em específico, ó. Eu estou falando deste motor aqui, ó. Tá? Então, muito claro, né? É um backup. Vamos lá. Caso ele venha a falhar, qual que é o impacto dele relacionado à segurança? Nota 3. Ou seja, baixíssimo impacto. Meio ambiente, também nota 3, baixo impacto. Produção, médio impacto, nota 2. Qualidade, nota 4. Não impacta a qualidade. Custo de manutenção, nota 3. Mantenabilidade, nota 4. Multiplico todas essas notas, encontro 864. Que lá você viu na apresentação, é um ativo agora de um equipamento de criticidade C. A partir daqui, eu estou fazendo a criticidade de todos os meus ativos da planta. O próximo da fila seria esse motor elétrico bem aqui, que aciona esse transportador de lenha para alimentação da caldeira. Então você está vendo aqui um transportador de lenha que alimenta a caldeira, uma esteira que está carregada de lenha, que está jogando ali na caldeira para ser queimada e produzir vapor. Esse motor elétrico em específico, que a gente está falando ali, quando ele vier a falhar, ele pode ter um impacto mediano na segurança. Porque se eu paro ali essa esteira transportadora de lenha, eu tenho que alimentar a caldeira manualmente. Então, a partir desse momento, eu posso ter um impacto médio relacionado à segurança. Por que é médio? Porque é um risco controlado. Eu posso colocar o pessoal com EPI, posso colocar os devidos EPCs, posso ter um processo que, apesar de ser uma atividade manual, como muitas empresas ainda fazem, é comum, eu tenho um risco baixo. Meio ambiente, nota 3. Produção, nota 1. Opa, tem um impacto até relativamente alto em produção, porque até que essa esteira pare e eu faça ali a transição de um processo automático para manual, eu vou ter um tempo de caldeira parada. Então, o impacto na produção é relativamente alto. Qualidade, não impacta nada na qualidade do produto final. Custo de manutenção, 2, é um custo também relativamente alto. Mantenabilidade, nota 2 também, porque é ali uma atividade um pouco complexa de se fazer. Criticidade, nota 96, criticidade B. Agora eu tenho um redutor de velocidades da mesma esteira. Antes nós falamos do motor, agora vamos falar do redutor. O redutor, qual que é a função dele? Reduzir a velocidade do motor e acionar o transportador de linha da alimentação da caldeira. Então veja que a gente está falando de um mesmo conjunto, porém
equipamentos diferentes. Fiz a criticidade do motor, agora faço a do redutor. Então, falando aqui em relação à segurança, a nota é 2. Por quê? Tem o mesmo impacto. Se esse redutor quebrar, eu vou ter que colocar a caldeira para ser alimentada de forma manual. Meio ambiente, nota 3. Então, tem o mesmo impacto. Produção, nota 1, mesmo impacto. Qualidade, nota 4, mesmo impacto. Agora, custo de manutenção, nota 2. Mantenabilidade, nota 1. O que isso significa? Que certamente a dificuldade de se reparar aquele redutor, não somente a tempo, mas recurso, mão de obra, fazer a manutenção daquele redutor, caso ele venha a falhar, pode ser muito mais complexo aqui no motor. Isso faz com que, naturalmente, ele seja nota 48, que é criticidade A. Então aqui a gente vê 3 contextos diferentes de um mesmo sistema, né, podendo ser do mesmo ativo, porém equipamentos diferentes, onde o contexto de cada equipamento faz com que um seja criticidade A, um seja criticidade B e outro seja criticidade C. O que isso significa? Criticidade A, não posso deixar falhar. Tudo que está ao meu alcance eu vou fazer. Criticidade B, eu não quero que ele falhe, ele é importante. Tudo aquilo que eu tenho à minha disposição, porém, dado um custo controlado, eu vou fazer. Criticidade C, muitas das vezes eu posso deixar falhar ou agir ali naturalmente com manutenções corretivas programadas, onde qual que é a diferença de uma manutenção corretiva programada para uma emergencial? Manutenção corretiva programada, eu vou agir sobre os defeitos, sobre as anomalias, sobre as falhas potenciais. Eu não preciso ficar verificando de tempos em tempos se esse ativo está funcionando bem ou não. Porém, se ele tem um vazamento, um índice de vibração alto, algo que eu consiga detectar sem nenhum tipo de instrumento e rota específica, eu vou agindo de forma programada. E óbvio que dentro da minha fila, né, de manutenções, quando eu estou falando de ativos de criticidade A ou de criticidade B, ele sempre vai estar ali no final, tá? Então, caso ele venha a falhar, naturalmente pode ser até mais barato do que fazer preventiva nesse ativo de tempos em tempos, quando eu somo todas essas preventivas e comparo com o custo da minha corretiva. Por quê? A manutenção corretiva, o custo técnico, não é tão alto. O custo técnico ele sempre vai ter um teto. Qual que é o técnico do custo técnico, custo direto de manutenção? O custo de um equipamento novo, o custo de um motor elétrico novo, né? Agora, o que faz uma manutenção corretiva ser cara? Os efeitos dessa falha, que é o tempo de máquina parada, se eu tiver um acidente ou não, se eu tiver um problema ambiental, se eu tiver que reprocessar uma grande quantidade de produtos, se eu perder esses produtos. O que faz a manutenção corretiva ser muito cara são os custos indiretos. O custo direto, que é o custo de mão de obra, peça de reposição, material, insumo, etc., ele tem um teto, né? Então, nesse caso, o ativo de criticidade C, caso ele venha a falhar, ele não tem o custo do efeito de falha, que é um custo indireto. Se ele vier a falhar, ele não impacta produção, segurança, meio ambiente e assim por diante. Um ponto de atenção que você tem que ter, a proporção de ativos criticidade A, B e C dentro da sua planta. Eu posso ter no máximo 20% dos meus ativos de criticidade A, que são importantes e críticos. Eu posso ter no máximo 30 a 40% de equipamentos importantes e não críticos. Eu posso ter no máximo 30 a 40% de equipamentos que não são importantes e não são críticos. Naturalmente, o que eu vou controlar? Meus ativos de criticidade A. Então, essa proporção de 20% que eu vou controlar. Criticidade B e C, essa proporção não é tão importante. Porém, eu posso ter no máximo 20% dos meus ativos de criticidade A. Por que esse ponto? Pareto básico, 20% dos meus ativos que trazem 80% dos meus resultados em relação à operação. Segundo ponto, se eu faço uma matriz de criticidades e descubro que 80%, por exemplo, dos meus equipamentos são críticos, aquilo que eu falei no início do vídeo, onde tudo é crítico, nada é crítico. Eu tenho que arrumar uma forma de reduzir essa criticidade, seja por reprojeto, seja por novas estratégias de manutenção, seja por instalação de backups. A partir daí eu vou tratar isso como um plano secundário. Agora vamos para um exemplo prático no Excel. Como que você vai fazer essa gestão usando uma planilha simples? Você pode ter um sistema de gestão da manutenção que te entregue isso, não há problema, porém aqui eu vou usar como exemplo o Excel. Então aqui nós temos uma planilha de exemplo, tá? Onde eu tenho os mesmos exemplos que eu falei na aula e eu tenho os fatores de segurança bem aqui.
Fator de segurança, meio ambiente, produção, qualidade, custos de manutenção, mantenabilidade e criticidade. Então eu vou elencar aqui. Qual que é a nota de segurança? Nota 1. Fator de meio ambiente, nota 0. Produção, nota 3. Qualidade, nota 2. Custo, nota 2. Mantenabilidade, 3. Criticidade A. Nosso exemplo aqui retornou criticidade A. O que que isso significa? Que eu vou direcionar meus esforços para ele. Mas quem determina isso? Quem determina isso? Quando a gente vai responder essas perguntas, a gente tem que ter um comitê. O que é um comitê? Eu vou trazer representantes da produção, eu vou trazer representantes da área de qualidade, eu vou trazer representantes da área de segurança, vou trazer representantes da área de meio ambiente e vou discutir aquelas tabelas para determinar o que é um alto, médio, o que é um risco baixo, médio, alto ou inexistente relacionado a cada um desses critérios. Então não tem como falar o que impacta na qualidade sem escutar o representante da qualidade. Não tem como falar o que de fato é um alto impacto de segurança sem escutar o representante da segurança do trabalho. Então não tem como falar de o que é um alto impacto em produção sem escutar a produção. Então reúne-se inicialmente esse comitê para determinar esses impactos e depois desses impactos determinados, a própria manutenção pode ir elencando a criticidade desses ativos, uma vez que o comitê aprovou o que é alto, médio, baixo e impacto inexistente em cada uma das suas as áreas de atuação. Então aqui, ó, eu defino essa criticidade e a planilha já me retorna naturalmente, de uma forma muito simples, qual que é o impacto e a criticidade daquele ativo. Então, quando eu tenho esse tipo de trabalho, né, geralmente vai levar algumas boas semanas, quem dirá meses, para eu conseguir analisar ponto a ponto desses meus ativos, enxergar quem é criticidade A, B ou C. Então é importante que você sempre tenha uma priorização para começar a priorizar. Essa priorização ela vai vir daqueles ativos naturalmente que mais falham. Aqueles ativos que mais falham, você vai começar a hierarquização através deles para enxergar dentro daquilo que mais falha, quais de fato são os ativos criticidade A, B e C. Essa planilha e essa aula, esse mesmo conteúdo, faz parte de uma das 60 aulas do nosso curso PCM Descomplicado versão 4.0. O curso PCM Descomplicado é o maior e mais completo curso de planejamento e controle da manutenção da América Latina. São mais de 30 mil profissionais certificados dentro desse curso. O curso é dividido em 9 módulos, 60 aulas e diversas aulas como essa aqui, com diversas ferramentas e materiais para você aplicar na prática os conceitos fundamentais da gestão da manutenção e do planejamento e controle da manutenção. Além do curso PCM Descomplicado, quem se inscreve nesse curso ganha outros 4 cursos de bônus. O curso de SAP módulo PM, o curso de gestão de estoques para a gestão da manutenção, o curso de estudo de viabilidade técnica e econômica e o curso de Lean Six Sigma voltado para a manutenção. Então, para saber mais sobre o curso e fazer a sua matrícula com uma condição mega especial que eu preparei para quem assistiu esse vídeo, clica no primeiro link aqui embaixo da descrição desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like nesse vídeo caso ele tenha te ajudado de alguma forma. Te vejo nos nossos próximos vídeos. Até mais!